Olá! No vídeo de hoje vamos dar sequência ao assunto do vídeo anterior. O assunto extremamente importante para nós, para todo ser humano, que é a salvação. É um assunto digno de explanar a fundo, para que a gente não tenha dúvida, a gente tenha certeza da nossa salvação e também sejamos um canal para outras pessoas entenderem melhor sobre esse assunto. Também quero falar dar continuidade a esse assunto por conta de uma indagação que me fizeram. Inclusive, eu quero incentivar a todos que estão assistindo a fazer perguntas, a questionar, a discordar também. Isso é importante para o nosso crescimento. Deixar sua mensagem aqui. Você pode nos enviar mensagem através desse vídeo, que será um prazer aprender com todos vocês e também será um prazer responder às suas indagações, às suas dúvidas, inclusive até alguns assuntos algumas perguntas, alguns questionamentos que fizerem, pode se tornar assunto para um próximo vídeo. Isso é enriquecedor, isso é interessante para nós. Mas o questionamento que me fizeram sobre salvação foi o seguinte: Anderson, eu preciso estar numa igreja para ser salvo? Uma pessoa que não frequenta a igreja pode ser salvo? Vamos explanar bastante esse assunto aqui, porque realmente é algo que nos deve fazer pensar, Eu, Anderson, me considero uma pessoa salva. Eu tenho certeza da minha salvação porque eu tento praticar tudo que eu falei no vídeo anterior. Eu me esforço o máximo para ser o que eu comentei no vídeo anterior. Mas eu, particularmente, eu não consigo olhar para uma pessoa e dizer essa pessoa realmente vai ser salva, essa aí não vai queimar no lago de fogo, essa aí vai morar com Deus, vai fazer parte da família de Deus. Para mim, seria impossível. Inclusive, tem um texto que é desconcertante para mim, nessa questão de avaliar a salvação de outra pessoa, que é quando Cristo foi crucificado. Ele foi crucificado com 2 bandidos, 2 ladrões. Enquanto um deles escarnecia do Messias, dizia: se tu é o Messias, desce daí, tu curou tantos e salvou tantos, porque tu não salva a ti mesmo. Enquanto o outro olhou para esse que estava escarnecendo e disse: cale a boca, eu estou parafraseando. Fique quieto, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. Ele está aqui, mas ele não é culpado. E ele olha para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Cristo olha para ele e diz: certamente te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso para mim é muito intrigante, porque eu, Anderson, essa história está no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 42 e 43. Eu, Anderson, na minha religiosidade, eu reprovaria esse homem. Eu acharia impossível ele receber a salvação, porque quem me garante que ele frequentava uma igreja, que ele ia à sinagoga? Quem me garante que ele foi batizado, que é um dos requisitos para a salvação, pelo menos essa parte externa, para que a gente possa olhar? Quem me garante que ele praticava boas obras? Quem me garante que ele era um dizimista, que ele é um ofertante, que ele fazia caridades? Então, eu, Anderson, na minha religiosidade, eu reprovaria tal homem. Mas Cristo, mas Deus, enxerga além do que eu posso enxergar, ele vê o coração. Então eu não teria como garantir a salvação dessa pessoa como Cristo fez. Ele disse: certamente estará no paraíso comigo. Eu diria: não, tu está aqui porque tu é um bandido. Mas isso é a minha religiosidade. Então, baseado nessa passagem do bandido na cruz, eu acho impossível uma pessoa olhar para outra e dizer: tu vai ser salvo ou não, porque somente Deus conhece a intenção do coração das pessoas. Mas precisamos pelo menos entender um pouco mais sobre a igreja. O que é a igreja em si? Por que as pessoas têm essa dúvida? Será que se eu não frequentar uma igreja eu vou para o inferno? Eu vou ser salvo? Então vamos estudar um pouquinho mais a fundo o que é a igreja. E tem alguns pontos interessantes e importantes para que a gente possa avaliar e conhecer realmente o que é a igreja. O primeiro deles é o termo, sim, a palavra em si, igreja como a gente conhece nos dias de hoje, né?
O Novo Testamento, que foi escrito em grego, essa palavra vem de eclesia. Igreja vem de eclesia, que é comumente chamada de assembleia do povo, né? E foi traduzido para nós como igreja. Mas a palavra eclesia é a junção de duas palavras, que é ek e kalel. Ek significa para fora e kalel é eu chamo ou eu convoco. Então, numa tradução mais literal da palavra eclesia, seria chamados para fora, né? Ou convocados para fora, ou eu os convoco para fora. Isso seria o termo exato da palavra eclesia, traduzido hoje como igreja. Então, a gente pode notar que igreja não é um templo, paredes, né? São pessoas. A igreja são pessoas, somos nós, né? Eu sou a igreja, então se eu frequento um lugar que a gente chama de igreja, quando eu saio de lá, quando não tem ninguém mais lá, fica sendo somente um prédio. A igreja em si é o ajuntamento de pessoas que foram chamados para um propósito definido. Por que um propósito definido? Porque igreja em si, nós como igreja, quando nos juntamos, nos congregamos, na maioria das vezes fizemos isso, né, para adorar a Deus, para cultuar o Eterno, para ouvir a palavra de Deus. Mas também a igreja pode se reunir para outros propósitos, para uma obra social, para ajudar pessoas, ou também para bolar estratégias, né, para o reino. Pode se reunir como igreja para traçar metas, estratégias para o reino de Deus avançar. Então, igreja é um ajuntamento de pessoas. Não tem como ser igreja um prédio. Nós somos o templo do Espírito Santo, como a palavra diz. E outro ponto que a gente tem que entender sobre igreja é o que a Bíblia em si fala sobre igreja. O que ela traz de mensagem do que é a igreja para nós. Não a minha interpretação pessoal, mas sim a Bíblia, ou o termo em si, a palavra eclesia. A Bíblia trata a igreja como um corpo. O corpo de Cristo. Inclusive ela chama de o corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo do 4 ao 5, diz assim: porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Então, a igreja é chamada de corpo, o corpo de Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz assim: regozijo-me agora, Paulo falando, né? Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então a Bíblia, em muitos versículos, trata a igreja como um corpo. Inclusive em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, em 1 Coríntios também capítulo 12, do versículo 14 ao 20, fala muito sobre o corpo de Cristo e as suas funções. Efésios 4:12 também trata a igreja como um corpo. Então, a igreja é um ajuntamento de pessoas que a Bíblia trata como o corpo de Cristo. Então, a igreja, as pessoas são o corpo e Cristo é a cabeça, é o cabeça. Até eu estava pensando em alguma coisa aqui que até é meio cômico, mas você já viu uma cabeça andando, rolando sozinha por aí? Seria impossível, né? Você ia sair correndo, eu ia sair correndo se visse um corpo também sem cabeça, fazendo algumas coisas. Então é impossível ser igreja sem estar ligado a Cristo. Cristo é o cabeça. E há algo tão lindo nisto, em sermos parte de Cristo, em sermos o corpo de Cristo, porque como eu brinquei aqui, um corpo sem cabeça é morto. E uma cabeça sem corpo também não é nada. Cristo é o poder, ele é o Todo-Poderoso, nada está além do que ele possa fazer. Né? Cristo é o Criador do universo com Deus. E mesmo na sua grandeza, ele escolheu deixar um povo aqui como representante dele. Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Cristo nada pode fazer sem nós. Parece um pouco blasfemo, né? Mas você vai me entender. Cristo, você pode perguntar, mas Cristo não pode curar uma pessoa? Não pode.
Cristo não pode operar um milagre? Não pode. Não me crucifiquem ainda. Não pode por quê? Porque ele escolheu não poder. Isso é maravilhoso. Nós somos tão falhos, tão pequenos, tão pecador, e mesmo assim a grandeza do Criador escolheu precisar de mim, precisar de nós. Ele não precisaria de nada, de maneira nenhuma, mas no momento em que ele se entregou na cruz por nós, ele nos deu uma missão tão incrível, tão bela, que é continuar o trabalho dele, o seu árduo trabalho. Ele escolheu nos fazer embaixadores, ministros da sua palavra e dos seus dons, das suas curas. Então hoje, Cristo não pode curar um enfermo, ele não pode ressuscitar um morto. Por quê? Porque ele escolheu não poder, ele escolheu depender de você, depender de mim. E isso é tão incrível, nós somos tão pequenos para entender a grandeza disso, e eu vejo tantas pessoas brincando com isso, sabe? Porque depois da morte de Cristo, quando Cristo se entregou por nós, ele nos deixou como seus embaixadores, como seus representantes. Tudo para o crescimento do reino, para curas, para milagres, para a palavra em si, tudo tem que passar por nós. Ele não vai enviar mais nenhum anjo para falar com uma pessoa sobre o reino dele. Não, por quê? Porque ele já nos preparou para isso, através da sua palavra. Eu vejo tantos absurdos nessa internet, ela é uma bênção, mas serve para qualquer um colocar tantas besteiras, enganar tantas pessoas. Às vezes me dói o coração, sabe, de assistir alguns vídeos com pessoas falando tanta bobagem, tanta besteira quanto ao reino, e ter um povo ali tão sedento de aprender e de entender e acreditar nesses charlatões que existem por aí, inclusive, uns dias atrás eu vi um vídeo que o ministro lá, um rapaz novo até, estava pregando, beleza, ali firme na congregação dele, e de repente ele manda para, e olha para cima e começa a falar línguas estranhas ali, e diz, espera aí que o anjo está falando comigo. Cara, isso é um absurdo tão grande. A pessoa, para chegar a tal ponto, tem que... Eu não consigo mensurar o quanto de importância tem o reino para essa pessoa, para ela enganar as pessoas desta forma. Porque se nós conhecêssemos um pouquinho, se as pessoas que estão ouvindo essa pessoa, um pedacinho da Bíblia, conhecesse pelo menos a essência do reino em si, é entender que isso é uma bobagem. Até eu posso dar um exemplo, Daniel. O livro do profeta Daniel fala que ele era um homem muito amado, muito querido por Deus. A gente vê uma busca incessante dele. Ele era uma pessoa realmente dedicada a conhecer os mistérios do reino do céu, os tempos, as estações, e ele buscava incessantemente. Se a gente ler o livro dele, vai entender. E acontece que Deus, por amá-lo tanto, envia um anjo para falar com ele. E o que acontece quando esse anjo aparece para ele? Ele cai ao chão tão temeroso por causa da presença desse anjo que ele não consegue ficar em pé. Tem uma passagem que ele está na beira do rio com alguns companheiros que são, inclusive, guerreiros, estavam lá, e quando eles percebem essa presença de um ser espiritual, eles fogem de medo. Como pode um ser humano como eu, tão pequeno, ficar debatendo e conversando com um anjo hoje para ensinar a igreja? Por favor, vamos ter um pouquinho de bom senso, nós que vamos escutar essas pessoas, e vamos cuidar do que a gente realmente deixa entrar nos nossos ouvidos, porque eu não tenho palavras para isso, mas isso é uma bobagem. É uma bobagem. Então, hoje um anjo não vai falar com você sobre os planos de Deus, sobre o que Deus quer fazer, porque senão Cristo teria morrido em vão. Cristo já morreu para nos dar esse privilégio de sermos pessoas tão pequenas que Ele escolheu precisar e usar. Então, Deus não vai mandar um anjo falar com você sobre isso, não precisa. A palavra de Deus já está repleta de informações sobre o reino, sobre toda dúvida da sua vida. Você consegue dissipar essas dúvidas através da palavra. Então, realmente, tem muita bobagem na internet, mas eu quero dar continuidade, senão eu não termino o vídeo nunca.
Mas então a igreja é o corpo de Cristo, aquilo que ele escolheu, né? As pessoas que ele escolheu para poder dar continuidade à missão. É um corpo. E um corpo sem cabeça não serve para nada. E terceiro ponto, e um dos mais importantes, é a noiva, a esposa de Cristo. A Bíblia trata a igreja como a mulher do Cordeiro, a noiva, a futura esposa do Cordeiro. Tem alguns versículos que comprovam isso, inclusive João Batista, no capítulo 13 de João, ele diz assim: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo, ele está falando dele mesmo, um amigo noivo que assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, o meu gozo já está cumprido. Ele feliz, né, falando do Messias, quanto à igreja, quanto à noiva. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 também diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Né? E tem uma passagem que eu gosto muito e eu quero explanar com vocês aqui, é sobre o grande mistério que a Bíblia trata entre Cristo e a igreja. Ela está lá em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 32, que diz assim: Paulo está dando instruções sobre o marido, como deve tratar a esposa. Veja bem: vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar, com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque ninguém nunca odiou sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Aí ele volta lá em Gênesis, né? E diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E agora no versículo 32, ele diz assim: grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então, Paulo trata como um grande mistério essa questão da noiva de Cristo, né? A igreja ser a noiva do Messias. E para nós falarmos, debatermos um pouquinho sobre este assunto do grande mistério, eu peço para você, né, encarecidamente, você que me deu esse voto de confiança, de assistir os meus vídeos, se inscrever no meu canal, que você não acredite nas minhas palavras somente. Tudo que eu falar aqui, por favor, seja inteligente, vá na Bíblia, pesquise, leia todos os textos que eu falar aqui, se é realmente assim como eu estou falando, se eu não estou enganando você, e se eu realmente estiver equivocado em alguma coisa, eu insisto que você comente aqui nesse vídeo, para que eu possa entender ou aprender com você, ou a gente tirar algumas dúvidas junto, ou surgir um assunto para um próximo vídeo. Então é importante você se manifestar. Né? Tudo que eu falo aqui, você precisa realmente ter certeza através da palavra. Tudo que não está na palavra, que não é da palavra, que não está de acordo, desconsidere. Né? Não acredite em mim, acredite na Bíblia. A Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 47, trata Cristo como o segundo Adão. Se ele é o segundo Adão, o Adão natural é o primeiro Adão. Vamos ler o versículo aqui, diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural. Depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, e é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então ele faz uma comparação entre Cristo e Adão, o primeiro e o segundo Adão. O primeiro e o segundo Adão. Deixa eu achar aqui onde está nas minhas anotações. E assim como o Pai, o Deus, o Criador, preparou, disse para Adão assim: não é bom que você esteja só, e preparou uma companheira, uma esposa para ele, tal qual ele fez com Cristo também, e de uma forma assim tão magnífica, tão bonita, e de uma forma profética assim que me deixou muito intrigado e me deixou apaixonado cada vez mais pela questão da igreja e dos detalhes, como Deus
age na nossa vida, né? E no decorrer da história. Se a gente analisar essa questão de primeiro e segundo Adão, a gente pode comparar dois textos, quer ver? Ó? Em Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao 22, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado em Adão, para criar a esposa, né? E este adormeceu, e ele tomou uma de suas costelas e cerrou e fechou a carne do seu lado. E da costela que o Senhor tomou de Adão, formou a mulher e trouxe a Adão. E no livro de João, capítulo 19, do versículo 32 ao 34, diz assim, sobre a morte de Cristo, né? Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Parece um detalhe tão banal, tão aleatório, que talvez até hoje você nunca tenha se questionado o porquê. Se ele já estava morto, qual seria a necessidade daquele romano furar ao lado, né? Fazer deixar uma cicatriz no corpo de Cristo. Não tinha necessidade nenhuma. Ou talvez você até se atentou a isso aí, mas por que isso, né? Qual o significado disso? E a gente vê algo tão lindo da parte de Deus, que quando ele criou o primeiro homem, para criar uma esposa para ele corta o seu lado, ele abre o seu lado e deixa uma cicatriz em Adão, do lado, lembra que é do lado, para tirar uma costela. E entrega a esposa ao primeiro Adão. E de tal forma também fez a Cristo. A mesma cicatriz que Deus deixou em Adão para gerar a sua esposa, ele deixou no segundo Adão. E isso é tão lindo, tão maravilhoso. E algumas pessoas dizem que a igreja, pensam, né, que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, quando desceu sobre eles lá o Espírito Santo. Ali nasceu a igreja. Mas eu afirmo que não. A igreja nasceu, a igreja foi gerada na cruz. No momento em que aquele soldado deixa aquela marca, aquela cicatriz no Messias e ele expirou a vida dele ali nasceu a igreja, ali nasceu a esposa, a noiva de Cristo. Isso é lindo demais. Realmente é um mistério. Então a gente vê que a Bíblia trata a igreja como o corpo de Cristo e como a noiva de Cristo. E é extremamente importante a gente entender esses detalhes para saber o que é a igreja e se realmente eu preciso estar lá. Eu não estando ajuntado com pessoas, eu estou cumprindo realmente o propósito para minha salvação. A igreja é extremamente importante para a salvação. A gente viu a história lá do ladrão na cruz, mas isso a gente deve considerar como uma exceção. Lógico que alguém no leito de morte que nunca quis ou nunca teve a oportunidade de frequentar uma congregação e realmente aceita a Cristo como Senhor no seu coração de verdade, é lógico que essa pessoa vai ser salva. Mas lembra que regras são para todo tempo, mas exceções são casos raros. Então não fique apegado em exceções. Se Cristo trata a igreja como a sua esposa, isso deve nos fazer pensar. Por quê? Porque Cristo não vem buscar pessoas, ele vem buscar a sua noiva. E se ele vem buscar a sua noiva e você não faz parte deste corpo, desse ajuntamento de pessoas que é a noiva do Cordeiro, será que você vai ser salvo? Será que eu seria salvo? É maravilhoso a gente ter essa imensidão de ferramentas para se pregar o evangelho, tal como eu estou fazendo agora nesse vídeo. Isso é incrível da parte de Deus. Mas isso não pode substituir aquele momento caloroso entre pessoas. Pessoas estando junto ali para falar, para ouvir a palavra, uns para consolar os outros. É isso que Deus quer. Deus quer te amadurecer em comunidade. Ele quer te tratar, ele quer te usar para tratar pessoas em comunidade. Então você precisa estar lá, porque daí pelo menos é 90% de chance de você ser salvo. Você não estando lá, é 99% de chance de você não ser salvo. Não herdar a vida eterna com Cristo. Porque
Cristo não vem buscar você, ele não vem me buscar, ele não vem buscar pessoa, ele vem buscar a igreja, ele vem buscar a noiva. Então, se eu não sou a igreja, eu não sou a noiva, por que ele viria me pegar, me buscar? Né? E nesses meus anos de caminhada cristã, eu ouvi tantas e tantas desculpas para por que não congregar, porque eu vou ficar na minha casa, Deus está em todo lugar, lógico que Deus está em todo lugar, e Ele te ama e te protege, te cuida e te abençoa, mas isso nesta vida. O que realmente importa, né, é o mundo vindouro, o projeto de Deus, que é a vida em família. Isso realmente é importante. Mas sim, você vai ser abençoado de acordo com a sua entrega, com a sua busca, com o seu trabalho, mas isso é um detalhe para essa pequena vida. O que importa realmente é o que vem depois. E das mais desculpas assim esfarrapadas que eu já ouvi para alguém não congregar, algumas delas são assim: eu não frequento a igreja porque pastor é tudo ladrão. Eu concordo com você, muitos pastores são ladrão, mas nem todos, né? Não vamos ser extremista, porque bandido e ladrão tem em tudo quanto é lugar, até no governo. Então a gente não pode julgar todos por causa de um ou dois. Sempre há aqueles que realmente estão ali por amor ao evangelho. O outro diz assim: eu não gosto de fulano de tal, e ele está congregando lá, então eu não vou, eu não quero ficar perto dessa pessoa. E outros também dizem assim: o Anderson ele mentia, ele roubava, ele adulterava, e agora depois de tudo ele resolveu se converter e está lá dando glória a Deus e aleluia e tal. Isso é hipocrisia, eu não vou lá por causa disso. Na verdade, isso é só uma desculpa que você está arrumando. Que bom que eu era tudo isso e agora decidi não ser mais. Porque a igreja é um lugar onde as pessoas que reconhecem a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, a sua pequenez, vão para aprender com outras pessoas e para se tornar pessoas melhores. E no decorrer ainda, nós conseguimos ajudar outras pessoas que vão se espelhar em nós. Então, se fulano de tal está lá e ele é uma pessoa ruim, vai você lá. Você deve estar lá. E também se você for à igreja por causa de pessoas, é melhor você nem ir, porque já está tudo errado. A gente vai a um lugar que a gente chama de igreja, porque igreja somos nós, como eu já frisei, congregar, se ajuntar com pessoas, para quê? Para cultuar a Deus. Para cultuar a Deus. E uma frase que as pessoas dizem também, que é uma frase errônea, dizendo assim: o culto hoje não estava bom. Não estava bom porque você não prestou um bom culto, porque eu vou àquele lugar para cultuar o meu Deus. Se o culto não foi tão bom assim, é porque eu não dei o meu melhor para Deus, né? Esse é um detalhe. Então, se você vai à igreja por causa de pessoas, então nem vá, porque sua motivação e seu propósito é errado. Você deve ir lá para ouvir a palavra de Deus e para cultuar o Criador, né? Ou se você vai na igreja porque eu me identifico mais com o pastor tal, com o padre tal, com o pregador tal, beleza, pode ir. Mas lembre-se que a igreja é aquele conjunto de pessoas que vão adorar o Criador. Não esqueça disso. E outro detalhe também é que a igreja é feita de pessoas imperfeitas e pecadores, que entenderam o seu estado e estão indo lá para melhorar. E se você não vai na igreja, não vai congregar com pessoas porque pessoas ruins estão lá, porque o fulano de tal está lá, você está se considerando melhor que aquela pessoa, então você não deve ir mesmo. Você não fique magoado comigo, ou fique também, não tem problema. Mas que Deus te cure e que dê a inteligência para você entender que você precisa estar lá, você precisa estar juntado num ajuntamento de pessoas para adorar o Criador e para moldar o seu caráter para a vinda de Cristo. E sobre se não ir por causa de pessoas, porque pessoas ruins estão lá, você está se considerando melhor que as outras pessoas que estão frequentando aquele lugar, e olha o que a palavra diz a respeito disso. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si. Então este é o papel do cristão. Eu tenho que considerar meus irmãos melhores que eu, maiores que eu tenho que ser servo. Esse é o sentido de viver em comunidade e viver igreja. Realmente você frequentar uma igreja, um lugar,
não é garantia de salvação. Mas todos aqueles que têm a salvação dentro de si, que já aceitaram, vão querer estar junto com outras pessoas com o mesmo propósito. Eu, na minha religiosidade, posso olhar para pessoas e dizer, essa vai ser salva, e realmente a motivação do coração daquela pessoa é errada e ela não ser salva. Então eu não consigo realmente identificar quem será salvo ou quem não. Deus é que conhece o coração das pessoas. E Deus é que pode transformar o meu e o seu coração. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma alegoria, uma história que eu ouvi há um tempo atrás, e eu quero adaptar ela para este momento. Por exemplo, minha esposa, sou casado, minha esposa diz para mim, Anderson, lava a louça para mim hoje porque eu tô cansada. Aí eu olho para ela e pergunto assim, amor, se eu não lavar a louça, você vai me deixar? Isso é um caso para separação? E ela vai dizer para mim, não. E aí o que eu respondo? Então eu não quero, não vou. Passa um tempo e ela diz, Anderson, troca a fralda do nosso bebê, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. E eu olho para ela e pergunto assim, se eu não trocar a fralda, você vai me deixar? Isso é algo que pode afetar nosso casamento? E ela disse, não, então eu não vou fazer, eu não quero, eu vou ficar aqui de boa no sofá. Aí outro dia ela pede, lava a louça para mim, estou cansado, faz comida para nós hoje, faz o almoço, eu estou cansado. E tudo eu pergunto se isso é motivo de separação, e quando ela diz não, eu digo, então eu não quero fazer. Agora, você analisando isso, você acha que eu sou um bom marido? Que eu sou um bom partido? Se eu fosse um cara solteiro, eu seria um partidão para aquelas mulheres que estão buscando um casamento? Será que eu seria um homem desejável? É lógico que a resposta é não, porque as minhas atitudes não me deixam desejável. E nós fizemos assim com Deus também. Nós, sem palavras mesmo, nós perguntamos para Deus, isso é algo que pode prejudicar minha salvação? E se soubemos que não é, se sabemos que não é, a gente deixa de fazer. Deus pede, por exemplo, você precisa orar mais, me buscar mais, ter mais intimidade comigo. E eu pergunto, mas se eu não orar tanto, eu vou perder minha salvação? Não, então eu não vou, então eu não quero. Se eu não for em tal lugar, ajudar tal pessoa, eu vou perder minha salvação? Não, então eu não quero. Será que hoje você é uma esposa desejável para Cristo? Será que você é uma noiva agradável, assim como a igreja, para Cristo? Eu tenho quase 90% de certeza que você vai dizer que não, que as suas atitudes são rasas, são simples para ser uma pessoa desejável por Deus. Nós agimos assim com pessoas que nos amam, imagina com Deus. Será que nós somos desejáveis a Ele? Que o eterno Deus abençoe a sua vida, te dê a certeza da salvação e coloque no seu coração a vontade de congregar, de ser igreja, de igrejar com as pessoas, para você amadurecer, para você crescer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho ali para receber notificações dos nossos vídeos e seja igreja.